Bora, pessoal, para mais um podcast do esporte, um podcast hoje para a gente repercutir a rodada do final de semana dos estaduais, tá? Começar aqui, a gente vai fazer por dias, tá? Começar pelo sábado, Campeonato Paulista, chegando ao fim aí essa fase de grupos do Campeonato Paulista, né? Chegando ao fim, não, chegou ao fim, né? Santo André venceu 2-1 na Inter, o Ferroviária venceu 2-0 Mirassol, a Ponte empatou com o Ituano e o Santos venceu o Água Santa por 3-2. Esse resultado era muito importante porque nessa partida o Santos ainda tinha a possibilidade de ser rebaixado, tá? Então foi uma vitória importante para a equipe santista e o Santos é assim, né? Tá indo aos trancos e barrancos, sofre, mas chega no momento derradeiro, o Santos consegue o resultado que precisa, né? Assim foi assim com, por exemplo, o clássico contra o Corinthians. Aquele clássico era assim, ou caiu o Silvinho ou caía o Fábio Carilli. Né? O Fábio Carilli venceu, ele ficou, o Silvinho caiu. Então assim, chegou o momento derradeiro para a escolha do técnico, para a troca do treinador, o Santos venceu. Né? Mas acabou mudando o treinador, enfim. O que eu quero dizer o ano passado foi assim também, no Campeonato Paulista, foi assim no Brasileirão. Então o Santos assim, tá indo aos trancos e barrancos, e é uma equipe que cresce e parece que sob pressão, né? Não dá para entender, porque se tivesse jogado assim o Campeonato Paulista inteiro, né? Mesmo que jogando mal, mas conseguindo fazer gols, 3 gols, pô. Isso é um placar de respeito, né? Para uma equipe que tem tantas limitações como o Santos. Então isso é um placar de muito respeito. Se o Santos tivesse conseguido jogar dessa forma, mesmo que tome muitos gols, mas marcando muitos gols, eu acredito que tivesse chegado na fase de grupos do Paulista, tá? Me arrisco a dizer aqui, pode ser que a galera esteja me achando muito otimista aqui, mas eu acho que seria possível, tá? Então aliás, o gol do Ricardo Goulart nessa partida, você vê, mostra o tamanho da qualidade técnica que tem esse atleta, né? Então se a gente questiona fisicamente como é que ele se encontra, tecnicamente é um cara que certamente faz a diferença dentro de campo. E nessa partida, na partida contra o Palmeiras também acabou não entrando a bola, mas nessa partida é um gol difícil, cara, assim, difícil. Se por exemplo, pegar dos grandes paulistas aí, pô, se São Paulo, o Caleri faria um gol desse, né? No Palmeiras, ninguém faria um gol desse, sincero honestamente, com todo só se fosse na sorte. No Corinthians, talvez só o Jô, mas e olhe lá, né? O Jô tá daquele jeito. Mas o Jô é aquele atleta que joga por uma bola também. Talvez o Jô conseguiria. Né? Então, entre os rivais paulistas, talvez só o São Paulo tenha um jogador que fizesse um gol como fez o Ricardo Goulart. Que mostra a importância dele. O papel que ele tem, o porquê que ele foi pro Santos. Tá? E ele ajudou a salvar o Santos. Querendo ou não, ele ajudou. Quem prejudicou, obviamente, foi a gestão com a troca de treinador, que é muito óbvio agora que isso prejudicou demais a campanha do Santos no Campeonato Paulista. Mas, se vale de consolo para o torcedor santista, o importante, obviamente que ir bem no Campeonato Paulista faz bem para o ego, para tirar uma casquinha dos rivais, né, em caso de vitória, isso é muito importante. Agora, o fundamental é o Campeonato Brasileiro, então que sirva de preparação para o Campeonato Brasileiro. Né? Se vai dar resultado o trabalho do Bustos, aí é outros 500. Né? Ele tem pouco tempo de trabalho, ele não conhece, né, o futebol brasileiro da forma como a gente conhece, ele pode ter assistido o futebol brasileiro, mas você estar aqui e você sentir o que é um clube, você sentir a rivalidade, ele sabe o que é rivalidade de onde ele veio. Ele é argentino, se eu não me engano, né, mas fez a carreira no Equador. Ele sabe o que é um clássico entre River e Boca. Ele sabe. Agora sim, agora a gente pega, por exemplo, o Cacique Medina, do Internacional, ele não sabe o que é um Grenal. Ele venceu um Grenal e ele ainda não sabe o que é um Grenal, né? Pelo que ele falou após o jogo. Ele não sabe o que é um Grenal. Então esse é o grande perigo de você trazer um treinador estrangeiro. Eles não sabem a importância que tem certas partidas. Ah, não, mas eu estou pensando a longo prazo. Isso não importa. Um clássico. Isso não é só no Brasil, hein? Isso não é só no Brasil. Por isso que muito me espanta quando chegam esses estrangeiros, pegam o clássico e o time joga mais ou menos. O time perde. O time não joga bem. Porque no país deles um clássico é um clássico. O clássico é o clássico. E eles sabem o que é isso, né? Então
muito me espanta, mas entender a rivalidade nacional, regional, isso também é fundamental. Esse é o grande perigo de você trazer um treinador estrangeiro. Para o Santos, eu acho que até pelo momento não pesou tanto, né? Mas certamente que o Fabian Bustos agora vai ter um pouco mais de tempo, sendo eliminado de forma precoce, tem mais tempo de trabalhar, de estudar o futebol brasileiro, de entender essas rivalidades, porque a gente provavelmente vai ter alguns clássicos à frente, né? Semifinal e final de provavelmente. Uma zebra pode acontecer. Até a final é jogo único. Então, filho, então a zebra pode aparecer sem dúvida nenhuma. A gente tem a chance de ver agora o Grenal, primeiro jogo da semifinal. O que tá, cara, o rebuliço que tá gerando isso, né? O estrondo que foi essa derrota do Internacional em pleno Beira-Rio. Chama muita atenção. Então esses treinadores têm essa oportunidade. Paulo Souza, por exemplo, está trabalhando direto, não vai conseguir ver, mas o Fabian Busso agora vai ter tempo de ver esse tipo de rivalidade em outros estaduais, tá? Então é importante, vamos seguir, né? Vamos seguir com o campeonato, os outros estaduais, tá? Falar de campeonato mineiro, aí a última rodada também da primeira fase do campeonato mineiro, o Galo venceu por 3-0, sobrou o América classificado para a Libertadores, mas já é eliminado lá no campeonato mineiro, 1-0 para cima da Tombense, o Atlético Clube 1-0, o Cruzeiro perdeu para Patrocinense, mas aí aquela derrota meramente protocolar, tá? E as semifinais do Campeonato Mineiro ficou assim, né? Caldense e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Clube. Então, uma chance muito grande de um encontro entre Galo e Cruzeiro na final, tá? Uma chance muito grande. E eu espero que isso aconteça. É porque o jogo na primeira fase já pegou fogo, cheio de polêmica, virada no final ali com um pênalti que não existiu, né? Não foi nem pênalti polêmico, o pênalti nem existiu, mas o juiz marcou. Enfim, é vida que segue. Falar agora, talvez do grande jogo de sábado, com todo respeito às outras partidas, tá? Mas esse Grenal, Internacional e Grêmio, 3-0 Grêmio. E os 3-0 ficou muito barato. Mas ficou muito barato. Assim, era pro Inter ter tomado, com todo o respeito ao torcedor colorado. E o torcedor colorado sabe disso. Era para ter tomado uns 5 gols pelo menos. O Internacional foi presa fácil pro Grêmio. Foi presa fácil. Mostram dois contrastes, né? Porque a gente teve o primeiro Grenal ainda na primeira fase do Gauchão, e o Internacional foi superior, né? Naquela partida venceu por 1-0. E aí que a gente fala, né? A importância de você amassar o adversário é você concretizar em gols. Porque no Grenal, na primeira fase, o Inter sobrou e fez um gol só. Mas você vê que moralmente o inverso aconteceu depois. O Grêmio sobrou e amassou o Internacional, mas o Grêmio converteu em gols. Então virou uma humilhação. O Internacional poderia ter humilhado o Grêmio e não aproveitou. É isso que a gente fala. Se você tem a chance de amassar o seu adversário, não tem essa de, eu vou respeitar. O respeito que você tem que ter na bola. Se o cara não quer jogar, o problema é dele. O respeito, você respeita o adversário jogando bola. Então você tem que ir lá e você tem que amassar o adversário e você tem que concretizar o chocolate. Não é só dar um nó tático, amassar tecnicamente. Você tem que ir lá e você tem que esmagar o adversário. O Internacional perdeu uma grande chance. Talvez se o Internacional vencesse por 3-0 aquela partida, moralmente o elenco do Grêmio ainda não estaria pronto para esse Grenal. Talvez não, psicologicamente talvez não estivesse pronto e aí fosse só um empate, porque a escalação do Roger foi uma escalação para empatar. Acreditem se quiser. Tá, o Roger entrou, se não me engano, com 3 volantes. O Roger escalou o Grêmio para segurar um empate no Beira-Rio. E o que aconteceu, na verdade, foi uma grande goleada, né? Foi uma grande goleada. E ficou barato. Assim, o Grêmio fazia a transição, contra-ataque da forma como quis. Foi assustador, assim, a apatia do time do Internacional. Assim, parecia um time profissional jogando contra o Sub-15. Era brincadeira, assim. Era uma brincadeira de mau gosto, parecia. Então, o Grêmio foi muito bem.
E o Roger mais ainda. Eu acho que esse é um ponto importante, né? O Grêmio tomou aquele banho tático do Internacional, que eu acho que não foi tático. Os jogadores do Grêmio que não entraram bem em campo também, assim como do Internacional. Apesar do Grêmio, a gente falar, taticamente o Grêmio foi superior, foi infinitamente superior. O Inter foi infinitamente superior no outro Grenal. Mas entenda que os dois, não estou tirando o mérito do vencedor, mas as duas equipes não entraram em campo. O Grêmio não entrou em campo naquela primeira partida, talvez por conta daquela questão da violência com o Busão, pode ter tido tudo isso. E o Inter não entrou na partida nesse Grenal, tá? Então, óbvio, né? O adversário sobra, mas o que é importante a gente ressaltar é que os treinadores, em ambas as partidas, a gente também não pode tirar o mérito do vencedor, né? Não pode tirar o mérito do vencedor. Depois de você sofrer um atentado com um ônibus, perderam o Grenal de forma humilhante no Beira-Rio. Humilhante, sim, não em termos de gols, mas da forma como foi a partida. Que um gol ficou barato. E depois você estudar o adversário, se recuperar mentalmente para voltar na casa do adversário e golear, isso é muito mérito também. Isso é muito mérito. E aí, de novo, não é desvalorizando a vitória do Grêmio e no outro Grenal não é desvalorizando a vitória do Internacional, mas os adversários também pouco questionaram, né? Pouco contestaram a equipe adversária. E o Internacional nessa partida também pouco contestou. O jogo foi pro intervalo, o Grêmio ganhando de 2-0, o Internacional não voltou do vestiário de novo. Não, e por isso que eu falo, se você tem a chance de golear o seu adversário na casa dele, você tem que ir lá e você tem que esmagar. Assim, é uma chance única. Às vezes é uma chance única na história dos Grenais. E o Grêmio perdeu a grande chance de fazer uma goleada histórica, humilhante, que ficaria para si. Essa já vai ficar marcada, óbvio, mas que ficaria eternizada talvez na história de todos os Grenais. Com o Grêmio o fator mais preponderante com o Grêmio jogando a Série B, o Grêmio que vai disputar a Série B. Então isso talvez tivesse sido o 3-0 já é um fator histórico já, porque o Grêmio vai disputar a Série B ou o Inter vai jogar a Série A. Mas se a goleada fosse maior, aí seria algo para ficar cravado em pedra, né? Então por isso que eu sempre digo, assim, se você tem a chance, você tem que ir lá e você tem que concretizar. Não adianta você diminuir o ritmo. Não que o Grêmio tenha diminuído o ritmo, mas faltou um pouco mais de capricho, né? Porque o time do Internacional inexistiu. O Inter inexistiu nessa partida. Paulo Vitor foi expulso numa falta bizonha, absolutamente infantil. Não dá para entender. O Vitor Costa foi mal, a equipe inteira foi mal, né? Esse que é o grande ponto e lamentavelmente para o torcedor colorado e para o D'Alessandro, esse talvez tenha sido o último Grenal do D'Alessandro no Beira-Rio e terminou de forma muito melancólica. Então, a eliminação tá praticamente concretizada, tá? E aí o que eu falei do Cacique Medina, dele não entender o clássico, é que após o jogo, ele fala em coletiva que o Internacional esteve bem na partida. Acho que, se eu não me engano, ele falou que o Internacional foi protagonista e mais do que isso depois. Ele falou que eles vão ter uma chance linda, né, de uma chance de fazer uma partida linda no jogo da volta, né, na Arena do Grêmio. Então, assim, é um cara que não tá antenado, ele não tá entendendo o que tá acontecendo, tá? Às vezes ele quer preservar o jogador e tudo mais, mas esse tipo de discurso, por mais que ele queira ser boa praça, dele quiser fazer a boa vizinhança, isso mostra que ele tá em outro planeta. Ele tá viajando, ele não tá entendendo o que é o futebol brasileiro, o futebol gaúcho e o que é essa rivalidade Grenal. Ele não entendeu. Então, lamentavelmente, eu acho que isso vai terminar com a demissão dele, tá? Ele só não foi demitido agora, primeiro, porque o Inter não tem ninguém na reserva aí, tá? Pra já demitir o Cacique e trazer. O Inter não tem ninguém. Eu acredito isso. Certamente não, já deveria ter visto após a eliminação do Globo, tá? Pelo menos sondado. Não significa que teria que mandar o Cacique, o Medina embora. Mas pelo menos sondado. Já era para ter feito isso. Aparentemente não fez. Agora eles não demitem, óbvio, porque tem o jogo da volta e você demitiu o cara agora, né?
Aí você fala, é melhor nem entrar em campo. É melhor dar WO pro Grêmio. Se eu não me engano, WO conta com 3-0 também, né? Já dá o WO, pra em vez de passar outra vergonha, já nem entra em campo, né? Que é a melhor coisa que dá pra fazer. Mandar o Cacique Medina embora agora. Mas eu acredito que após o jogo da volta, mesmo classificando, eu fui bem. Eu fui bem. Eu não sei se eu fui muito sonhador, torcedor do Internacional talvez me ache sonhador, mas eu falei, né, que após a eliminação do Globo, mesmo o Cacique Medina vencendo o Grenal, ele seria demitido. Mesmo porque o Inter não tinha evolução. O Inter não evoluía dentro de campo. O Grenal foi uma exceção. Após o Grenal, tudo voltou. Então aquele Grenal foi uma exceção. E aí, por isso que eu disse, meu, de qualquer forma ele vai ser demitido. Isso não aconteceu. Parece que o Grenal deu, cara, para qualquer gente, qualquer pessoa que fizesse oposição ao Medina lá internamente no Internacional, parece que ele ganhou respiro. Só que agora a situação é absolutamente sustentável, né? Eu não sou a favor de demitir técnico, não sou, como eu já falei do Santos agora. Mas, repito, assim, você não vê evolução nenhuma no trabalho do Cacique Medina. Assim como a gente não via evolução nenhuma no trabalho do Silvinho. Não se via evolução no trabalho. Não dá pra. Você não vê evolução, cara. Não vê evolução. Às vezes faz umas partidas esporádicas, onde o time joga muito e depois dessa partida volta tudo ao normal. Por isso que é complicado, assim, é um balanço delicado. Você tem que apostar num planejamento, mas se você vê, e é aquilo que eu sempre falo, assim, começa o ano, começa a temporada, até a quarta partida tem a desculpa de que tá fora de ritmo, de que não teve pré-temporada. Depois da quarta rodada, essa desculpa já começa a mais colar. E aí é uma decisão difícil. É uma decisão muito difícil que você tem que tomar. Porque você vai tomar a decisão que o Santos tomou, por exemplo, é você assimilar e entender que a classificação ou o rebaixamento é possível, tá? Ou o rebaixamento é possível. É complicado isso. Então, por isso que aí é dor de cabeça para dirigente. Eles que cometeram o erro. Mas a gente fala, né? A gente, os comentários, a imprensa esportiva fala, o trabalho não evolui. São os mesmos erros. O trabalho não evolui. E aí cabe a diretoria entender se vale a pena ou não. Mas que já faz muito tempo que já era pra gente estar vendo um mínimo de evolução técnica e tática no Internacional, isso é fato, isso não acontece, tá? Então acho que ele fica, obviamente, só para esse jogo da volta, porque depois o Inter já está praticamente eliminado. Né? Mesmo se conseguir uma classificação histórica, eu acho que ele vai ser demitido mesmo assim, tá? Eu acho que vai, porque é realmente sim, não há evolução. Não há evolução, porque se vence, se consegue fazer 3 gols e garantir uma classificação nas penalidades, que faça 4 gols e consiga a classificação direta, é aquela partida esporádica que a gente sempre fala. Se é uma partida atemporal, né? Ela aconteceu, após isso tudo volta ao normal. Né? Então é difícil, assim, realmente é muito complicado, é uma decisão que a diretoria e a gestão vai ter que tomar. Agora, que a gente não vê evolução, a gente não vê. Tá? Vamos seguir, falar aqui dos jogos de domingo agora, tá? Deixa só carregar a página aqui. Boa, foi. Corinthians e o Novo Horizontino Corinthians, né? O Novo Horizontino mandante. Corinthians venceu por 1-0. Jogo ruim, hein? Acho que esse jogo acende um sinal de alerta para a equipe corintiana, tá? Acende, eu não quero polemizar, nada disso. Assim, é só sinal de alerta, não é farol vermelho nem nada. É um sinal de alerta. Sabe aquele sinalizador que se acende? Fala, opa, vamos ficar ligado. Vamos prestar atenção, né? Porque já deu. Já deu. É mais uma partida ruim da equipe corintiana. Ah, mas o Vitor Pereira tem tudo isso. Mas quando o Vitor Pereira chegou, o Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou bem contra o São Paulo. O Corinthians jogou bem contra a Ponte Preta. O Corinthians foi bem contra o Palmeiras também. Apesar de ter seus principais jogadores anulados, né? Os jogadores de criação. Renato Augusto, Paulinho, William. Tanto que talvez a única oportunidade de brilhantismo do Renato Augusto, ele deu um passe magistral. Só que aí depois voltou tudo no normal. Aí o Abel deve ter chamado o Danilo.
pelo amor de Deus, né? O que a gente combinou? Aí depois ele não saiu mais do pé do cara, né? Então, foi só isso. Que poderia ter terminado com o gol do Corinthians, inclusive. Tá? Então, o Roger Guedes, mais uma vez, o protagonista do Corinthians, fez o gol. E repito, uma partida que, apesar. Ah, o Corinthians já está classificado. Vale essa vitória. Teria que ser mais elástica, porque está valendo a definição de uma semifinal na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena. É isso que está em jogo. O Corinthians hoje é o segundo colocado geral do Campeonato Paulista. Mas dependendo do que acontecerá agora, nessas quartas de final, do, do saldo de gols, enfim, o São Paulo pode passar o Corinthians em pontuação. Pontuação não, os dois estão empatados em pontuação. Vai passar nos critérios de desempate. Passaria em número de gols, de saldo de gols e número de gols também. Então aí o São Paulo faria o jogo no Morumbi, numa eventual semifinal com o Corinthians, e aqui não é de. Assim, é só hipotético, tá? Porque uma zebra pode acontecer. Ué, tá sujeito a isso. Agora, assim, só no campo hipotético, de a gente imaginar que um clássico vai acontecer, era fundamental o Corinthians golear o Novo Horizontino, que já tá rebaixado há muito tempo. Há muito tempo. Então o Corinthians tinha a obrigação moral de ir lá vencer e vencer bem. Agora fica numa situação complicada. Complicada entre aspas, né? Porque assim, o São Paulo não vai golear, não vai, mas o Corinthians também não pode ganhar de 1-0, né? Se o São Paulo já ganhar de 2-0, se eu não me engano, e o Corinthians vencer por 1, o São Paulo já ultrapassa o Corinthians nos critérios de desempate. E aí a definição da possível semifinal, de uma eventual semifinal, seria no Morumbi. O Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi desde 2017. E aí entra de novo o duelo de treinadores. Um que está há mais tempo no cargo e o outro que está há um mês, né? E aí, obviamente, a gente imagina que o fator tempo de casa vai pesar. A gente viu que foi a partida no Morumbi, na fase de grupos, né? Então, é realmente perder uma boa oportunidade. E eu repito, apesar de estar classificado, é uma partida que, ó, acende aquele sinalizador. Nada assim, nada. Não, quer polemizar que causa. Não, não tô falando absolutamente nada. Só tô falando assim, ó, tá na hora de acender um sinal de alerta, porque agora tem que render. Agora é tudo ou nada. Agora precisa voltar a render. Né? Isso é importante pro Corinthians. Fazer a semifinal na Neoquímica Arena numa eventual partida contra o São Paulo é fundamental. O São Paulo nunca venceu o Corinthians na Neoquímica. Nunca. A Neoquímica foi fundada quando? 2014, né? Se eu não me engano, ano de Copa. Não sei se foi 2013 e um ano anterior ou se foi no ano da Copa, tá? Se eu não me engano, foi no ano da Copa. E o São Paulo nunca venceu. 8 anos aí. Então é fundamental, assim, quem faz essa partida com o mandante provavelmente vai ser o finalista do Paulista. Provavelmente. Tá? Provavelmente. Mas, óbvio que isso só o tempo vai dizer, tá? Falar de Palmeiras e Bragantino, né? Palmeiras e Bragantino, partida em que o Palmeiras... Palmeiras não. Empate, né? Empate, perdão. Peço perdão aqui ao torcedor. Partida em que houve empate. O que eu queria falar do Palmeiras é que o Palmeiras entra com o seu time reserva, né? Depois de 3 clássicos, óbvio. Era necessário dar um descanso. E a gente contar... A gente... Ah, caramba, fugiu a palavra agora. A gente chega à conclusão que esse time reserva do Palmeiras realmente não está à altura do time titular, tá? Não está à altura, está longe. Está muito longe. O Bragantino também entra com uma equipe reserva, os dois se poupando, claro. E o Palmeiras sai atrás, né? O Bragantino sai na frente. O Palmeiras consegue o empate com um gol de pênalti do Daverson. O Daverson começa, depois disso, 2 minutos depois do gol, vai reclamar com a arbitragem, toma um cartão amarelo, continua reclamando e toma o vermelho. Inclusive o Abel Ferreira falou isso depois do jogo, né? Que o Daverson de fato vai sair, ele já sabe disso, mas ele tem que cumprir com os compromissos enquanto estiver no Palmeiras, e que falta ao Daverson essa questão, né? Esse foco, né? Essa concentração, esse aspecto psicológico. Eu acho que o Daverson não joga mais no Palmeiras, tá? Essa expulsão deixa muito claro que ele tá no modo, peço perdão na palavra, tá no modo foda-se. Que o que tiver que ser, vai ser.
E eu acho difícil o Abel Ferreira voltar a colocá-lo dentro de campo, a não ser que ele tenha certeza absoluta que o Davidson não vai emocionar como ele vem emocionando. Como ele sempre emociona, mas dessa vez ficou claro que ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. O Palmeiras já tá classificado mesmo, eu vou sair mesmo. Então eu sou emocionado mesmo e eu vou deixar a emoção fluir. Não que ele queria prejudicar o Palmeiras de forma alguma. Mas foi nesse modo, assim, eu não vou me segurar. Não vou me segurar. Tenho nada a perder mais. Não vou me segurar. Então acho difícil ele voltar a atuar no Palmeiras, tá? Acho muito difícil. Que é um cara muito emocionado. Mas, coisas importantes nessa partida, tá? Por torcedor palmeirense, o Gabriel Menino voltou a atuar, hein? Gabriel Menino voltou a atuar, não foi bem, tá? Isso é importante a gente falar. Não foi bem. É... Jailson, Atuesta, aí o Abel testa o Wesley, Gabriel Silva, Breno Lopes, Giovanni. Aí foi uma farra, né? Aí foi a festa do Caqui. Gabriel Navarro, Gabriel Veron. Fato é que todos esses jogadores, todos, principalmente os de ataque, né? Wesley, Gabriel Veron. O Navarro não. O Navarro não rende nem jogando com o time titular. Mas o Gabriel Veron e o Wesley, que são talvez os dois jogadores que ainda entram, chegam a jogar de titular, eles só rendem quando joga com o time titular. Óbvio, né? Você tem na criação Rafael Veiga, tem Gustavo Scarpa, o Dudu também ajuda, o Rony chamando a marcação o tempo inteiro, fica fácil, né? Agora, na hora que eles têm que ser protagonistas, eles não conseguem, né? Então, são peças essenciais, claro, mas que quando eles têm que assumir o protagonismo, eles não vêm conseguindo, né? Então chama atenção, o time reserva do Palmeiras não é um time para disputar. E o Palmeiras pode ver uma situação muito delicada, né? Porque assim, vai ter jogos das eliminatórias agora, vai perder vários titulares. é, e à medida que os jogadores forem servindo a sua seleção, vai ter que pôr mais reservas dentro de campo, né? E aí, vai render do mesmo jeito? Só o Veiga, o Dudu e o Rony não segura a bronca. O Luan tá machucado, né? Então fica realmente difícil, assim, não sei, aí é dor de cabeça para o Abel Ferreira. Não sei o que se passa ali no treinamento, nos bastidores, mas essa galera precisa render mais. E o Patrick de Paula aparentemente vai pro Botafogo mesmo, tá? Pelo que a gente apurou, já tá fechado o negócio. A única coisa que tem que ser acertada é a forma de pagamento. É como vai pagar. Se vai pagar em várias parcelas, se vai pagar à vista, enfim. É isso que tá pendente, mas já tá acertado. E é um desperdício, né? Lamentavelmente é um desperdício. Sim, porque o que o Patrick de Paula já jogou no Palmeiras, o que já foi oferecido para ele, se eu não me engano, um clube de Portugal, né? Pô, foi muito mais do que o Botafogo ofereceu. E aí você vê, o Palmeiras vende, porque já não vê potencial no Patrick de Paula. Pelo menos não no Palmeiras. Então, o Palmeiras tem essa sensibilidade de entender, eu poderia segurar o atleta? Poderia. Mas agora é um ponto decisivo, assim. Ou eu seguro e ele não rende nunca mais e ele vai sair quando o contrato acabar, ou eu vendo agora e pelo menos faço uma grana, mantenho parte dos direitos econômicos. Se ele vingar no Botafogo, eu ainda vou ganhar. Então, assim, é um momento delicado, assim, é difícil, é coisa de gestor, né? Tem que tomar essa decisão. Ele já não estava rendendo no Palmeiras, certamente com o aval do Abel Ferreira também. Não vem rendendo, não rende nos treinamentos, acho difícil que volte a brilhar. Então realmente delicado, né? É igual o Gabriel Menino. Gabriel Menino que já jogou é brincadeira. Assim. É uma barbaridade que ele já fez. Repito, pego aí o jogo semifinal de Libertadores, Palmeiras e River Plate Palmeiras. Jogo na Argentina. O Gabriel Menino só faltou fazer chover naquele jogo. Ele detonou com o River Plate. Ele arregaçou com o River Plate. Mas aquela foi, talvez tenha sido a última grande partida do Gabriel Menino atuando pelo Palmeiras, tá? E aí, infelizmente, é, o, o, o atleta não rende mais da forma que chegou a ser convocado para a seleção, né? Poxa, o que ele poder, se ele tivesse naquele nível, o que ele faria nesse time reserva do Palmeiras ele poderia carregar esse time reserva do Palmeiras, né? Poderia. E só para finalizar, né? Como ficou o Campeonato Paulista, Corinthians vai pegar o Guarani, o São Paulo enfrenta o São Bernardo e todos esses mandantes, né? O Corinthians na Neoquímica, o São Paulo no Morumbi, o Palmeiras no Allianz Parque encara o Ituano e o Bragantino no
Nabi Abichedi. Abichedi. Peço perdão aqui pro torcedor, não tô acostumado a falar. Por isso que eu nunca falo o nome do estádio do Bragantino, tá? É um nome que pra gente é um pouco difícil de Nabi Abichedi. E eu nem sei se a pronúncia tá correta, tá? O Bragantino encara o Santo André, tá? É o que eu falei. Sim, os favoritos a gente sabe quem é. Mas como é um jogo único, isso é jogo único, isso aqui não tem volta. Como é jogo único, e assim, alguns adversários vão jogar antes que outros, principalmente ali do lado do São Paulo, tá? Do Corinthians e do São Paulo, que eles podem se pegar na semifinal. O São Paulo joga na terça. Dependendo do placar dessa partida, se o São Paulo ganha de 2-0 ou 3-0, que eu acho demais, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Mas assim, é só o campo hipotético. O Corinthians entra na quinta-feira muito pressionado, tendo que fazer aí pelo menos 3 gols também, precisando igualar em gols para ficar à frente do São Paulo. Então é difícil, sim. Vai ser complicado, vai ser um jogo mental, mas, repito, eu não quero ser agente do caos aqui, mas eu acho que alguma zebra vai acontecer, tá? Alguma zebra vai acontecer. Não sei se vai ser. E eu incluo o Bragantino também. Se o Bragantino perder do Santander, eu incluo como uma zebra também, tá? Então, desses quatro, que talvez hoje sejam as quatro maiores forças do Campeonato Paulista, talvez, assim, o Santos está num momento muito difícil, né? Por isso eu peço perdão ao torcedor, mas é difícil a gente colocar o Santos ali, cara. O Santos mostra isso dentro de campo. Como é que a gente vai defender? A gente tenta defender. Agora o time não ajuda, como é que a diretoria não ajuda, a gestão não ajuda, como é que a gente vai defender o Santos? Porque se os caras não se defendem, não cabe a nós ficar defendendo, né? Então, de fato, essas são as principais forças paulistas do momento, né? E aí eu não estou falando de história nem nada, peso de camisa não tem nada a ver. Estou falando de momento. Momento, essas são as grandes forças paulistas. E se um deles for eliminado, é zebra para mim. E eu acho que, sei, hein? Tô desconfiado que vai acontecer mais de uma zebra aí, hein? Torcedores aí, fiquem ligados, hein? E elencos também, fiquem ligados. Porque, repito, é um jogo único. E jogar tanto quanto o Corinthians, o Bragantino talvez seja mais ofensivo. Se jogar só na retranca, talvez possa ser um suicídio, né? Pro Santo André. Mas se você. O Guarani encarando o Corinthians, o São Bernardo encarando o São Paulo e o Ituano encarando o Palmeiras, se todos esses jogarem numa retranca pesada, eles podem arrancar uma classificação, tá? Podem arrancar a classificação. Porque o Corinthians ainda. O Corinthians tem time pra quebrar uma defesa forte? Tem. Mas ainda não tá entrosada. O trabalho está começando. E quando encarou o São Paulo, sofreu. Quando encarou o Palmeiras, sofreu. Se bem que contra o Palmeiras foi diferente. O Palmeiras não ficou recuado, né? O Palmeiras marcou mais adiantado e pressionou a saída de bola, né? Fez um trabalho diferente dessa vez. Mas se você pegar o São Paulo também. São Paulo, os principais jogos com mais dificuldades foram com adversários que se propuseram a defender. E nessa partida, eles podem se defender. O São Bernardo pode se dar o luxo de só se defender. E a mesma coisa do Ituano. Se o Palmeiras tiver que ir pra cima, o Palmeiras tem condições de criar? Tem, mas não tem jogador para pôr a bola pra rede. A bola, o, o gol entra num lance de muita sorte ou num lance, cara, assim, de um apagão do time adversário. Porque o Ituano não vai pra cima. Dificilmente vai pra cima. Por isso que eu digo, se esses três jogarem totalmente defensivos, jogar que nem aquele tradicional arrolho suíço, alguém pode aprontar, hein? E não só um, mais de um pode aprontar aí, hein? Então, espero que os treinadores aí, jogador muito concentrado, sabendo do que tem que fazer, porque dá pra aprontar essa, hein? Dá mesmo. É possível. O São Paulo talvez tenha o time, o jogador com melhor qualidade para pôr a bola pra rede, que é o Caleri. Mas não tem jogador para levar a bola pro Caleri, né? O Palmeiras tem muitos jogadores para levar a bola pro centroavante, mas não tem o centroavante. A mesma coisa o Corinthians. Tem muitos jogadores para levar a bola para um centroavante de área, mas não tem o centroavante de área. Joga improvisado. Sempre improvisa alguém, assim como o Palmeiras. Então pode acontecer, tá? Pode acontecer. E eu acho que vai acontecer. E alguma mesmo o Bragantino, tá? Incluo o Bragantino agora no pacote. Eu acho que
alguma zebra aí vai pintar no Campeonato Paulista. Campeonato Carioca, o Flamengo venceu 1-0 o Vasco da Gama, tá? Mais uma vitória. Deu a lógica, né? Deu a lógica, assim. O que chama atenção, óbvio, é o Flamengo um pouco apático, o Flamengo não jogando da forma como a gente espera pelo elenco que tem, mas eu não vou entrar nessa onda, nesse oba-oba aí, que a galera fala, pô, a galera vive a ressaca Jorge Jesus ainda, é impressionante. É impressionante. Assim, o Flamengo joga de acordo com a realidade, né? Com a realidade do seu adversário. Essa que é a verdade. Assim, eu dei a pausa porque você deve estar pensando, mas que realidade, né? Que se o adversário é ruim, a gente tem que ir lá e amassar. Não, o Flamengo não. Esse é o novo Flamengo. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo, se tiver que vencer por mais, vai ser um jogo ao acaso. Vai ser um jogo ao acaso. Agora, se tiver que render mais, esse time consegue render mais. Pô, a gente viu a final a final, né? É uma partida única. A Supercopa do Brasil. Esse time sabe, agora sim, não tem concorrência no estado do Rio de Janeiro. Não tem concorrência. Pô, me desculpa o torcedor vascaíno, o torcedor do Botafogo, o torcedor do Rubro Negro é o Flamengo, o torcedor do Fluminense. Sim, porque na hora da decisão, quando o Flamengo tem que render, o time rende. Então é isso, não tem competitividade. Por isso que por isso que o jogo o Flamengo joga dessa forma, que desagrada o torcedor, mas poxa, não tem muito o que fazer, cara, assim. Os caras sabem que já estava classificado. Então se fizer o mínimo, a gente vai levar. A gente vai levar. Tem tanto jogador brilhante, decisivo, que uma hora o gol vai sair. E saiu, né? E teve jogadores que se apresentaram bem também. Mas claro, fica aquela. Ah, poxa, tem que jogar bem os 90 minutos, tem que amassar o adversário, é um clássico, tem que humilhar. Cara, assim, eu vou falar, falei e vou repetir. Não tem concorrência. A gente fala aqui, por exemplo, Paris Saint-Germain. Por que o Paris Saint-Germain não consegue competir mais no, na Champions League? Porque não tem competição no campeonato francês. Não tem. Ah, mas perdeu do Mônaco agora. Tomou 3 gols do Mônaco. Ué, agora. Ressaca de Champions League. Ninguém quer jogar mais. Os caras querem que termine a temporada. Mas antes, não tem competição, cara, assim. Ah, mas então tem que ganhar todo ano. Não é? Mas não ganha todo ano, óbvio. Porque os caras disputam mais de uma competição. Não vai ganhar o campeão, todos os torneios todo ano. Mas não tem competitividade. E tem gente que acha que não, que isso não tem nada a ver. Aí quando vai falar de seleção brasileira, aí se contradiz, né? Fala assim, não, Paris Saint-Germain, lógico que tem competitividade. Aí quando vai falar de seleção brasileira, não, mas a seleção brasileira não ganha a Copa do Mundo porque na América do Sul não tem o nível europeu. E a grande maioria das seleções sul-americanas são compostos de jogadores que atuam na Europa, né? Curiosamente, né? Então, assim, não vale para o Paris Saint-Germain, mas vale para a seleção brasileira, porque aqui o nível do futebol é mais baixo, por isso que o Brasil não vence a Copa do Mundo, né? Engraçado que a seleção brasileira é o quê? 99% de jogadores que atuam na Europa, a seleção argentina segue o mesmo caminho, né? Talvez um pouco menos, e aí vai ficando uma porcentagem um pouco menor, mas a grande maioria das principais seleções sul-americanas, a grande maioria do seu elenco é composto de jogadores que atuam na Europa. Elenco titular, pelo menos, né? Ah, você fazer um amistoso, beleza. Você convoca mais jogadores que atuam no país e tal. Mas, pô, na hora do vamos ver, aí eles acionam a cavalaria, a galera que atua na Europa. Porque qual que é a lógica? Os caras atuam lá, o nível conhecem qual que é o nível de futebol de lá, então a gente põe para jogar contra eles porque eles se entendem, né? Eles sabem como cada um joga. E tá aí o resultado, né? O Brasil tá desde 2002 sem ganhar uma Copa do Mundo, seguindo essa lógica de que os jogadores que atuam na Europa são melhores tecnicamente, conhecem melhor o seu adversário e tá aí até desde 2002 sem ganhar uma Copa do Mundo, né? Então acho que essa lógica para mim não cola muito, tá? Óbvio que eles têm essa experiência, essa vivência, o nível técnico é maior, sim,
mas o peso de vestir a camisa amarela, a vontade, a entrega não é a mesma. Aqui no Brasil tem jogadores que estão sonhando com a seleção brasileira, que estão desesperados para vestir a camisa da seleção brasileira. E quando eles vestirem a camisa da seleção, poxa, eles vão deixar tudo dentro de campo. E por mais que eles sejam inferiores tecnicamente, às vezes falta isso. Falta essa garra, falta essa paixão, falta essa vibração, né? E aí, eu puxo paralelo pro Flamengo agora. Por quê? Porque jogando contra adversários que você sabe, e aí não é soberba, tá? Não é soberba. Você sabe que os adversários são tecnicamente mais fracos. Cara, não dá. Poxa, pra que eu vou, sabe? Pra que eu vou me matar pra jogar uma partida dessa? Com todo respeito, obviamente, sem soberba nenhuma. E de novo, sem soberba nenhuma. Não tem condições, cara. Assim, pra que eu vou me matar? Pra que eu vou deixar tudo dentro de campo? Sabe? A gente já tá classificado. Pra que isso? Entendeu? Então, assim, o torcedor às vezes, óbvio, fica nessa frustração, mas na hora que tiver que mostrar serviço, e a gente já viu, eu acredito, pelo menos minha opinião pessoal, eu acredito que o Flamengo vai render. Mas aí quando voltar a ter competitividade, que aí vai acontecer só quando chegar no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Flamengo de Jorge Jesus não era assim, eles ganhavam de todo mundo, independente. Mas aí são águas passadas, amigo. Supera, -me. Isso aí é ex já. Você não teve uma ex aí? Ou a mulher não teve um ex? Você não teve que superar? Supera, mano. Aí você para pra pensar e fala, meu Deus, como é que eu fiquei, né? Como é que eu namorei com esse cidadão, com essa cidadã, né? Então, tem que superar, velho. Se bem que não, né? Tem gente que guarda boas recordações. Eu guardo boas recordações, mas, enfim, tem gente que não guarda, né? Tem gente que fala, meu Deus, como é que eu fiquei tanto tempo com esse cidadão, com essa cidadã? Tem gente que não, né? Tem gente que fala, poxa vida, foi bacana e tal. Enfim, né? Mas assim, é aquela história. O Jorge Jesus é passado. Tem que superar. Tem que superar. Ouve a música da Marília Mendonça ali, Matheus e Cauã. Tem que superar, mano. Já foi. Passar. Aliás, até homenagem a Marília Mendonça, né? Cara, até hoje eu não acredito que aconteceu isso, né? É assim, impressionante. Só fazer um parênteses aqui. É impressionante, né? Até hoje a gente ouve. Ela está entre nós, né? É impressionante. Marcou, é imortal. Agora virou uma imortal, né? Do entretenimento, da música. Vai ser sempre lembrada daquela forma, né? No seu auge da sua carreira. Então, é só fazer uma homenagem póstuma aqui. Então é isso, gente. Tem que superar. O torcedor flamenguista tem que superar. Tá bem. Eu acho que é o grande favorito pro Campeonato Carioca. E eu acho que mesmo contra o Fluminense é superior e vai sobrar. Porque o Fluminense pode estar levando vantagem nos confrontos? Sim. Mas na hora da decisão, o Flamengo sabe ser decisivo. O Flamengo sabe o que precisa para vencer. E não vai. Não imaginem uma goleada. Isso não vai acontecer. Porque não precisa disso. O Flamengo sabe que quando tem que render mais, eles vão render mais, eles vão conseguir o resultado. Aí, pegar o Galo, pegar o Palmeiras, aí é outra história. Eles vão render mais, mas não significa que eles vão vencer. Porque o adversário também tem qualidade, né? Aliás, o adversário tem muita qualidade, né? Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Esse foi o Giro dos Estaduais, né? Fico sempre o meu convite aberto para vocês. Se quiser que eu falo do seu estadual, do seu clube de coração, deixa o comentário aí embaixo. Última coisa que eu queria falar, né? Aí sim, agora é para encerrar, tá? Que eu já falei brevemente aí atrás, né? Ao longo do podcast, o Mônaco venceu o Paris Saint-Germain por 3-0. 3-0 para você ver que a eliminação na Liga dos Campeões ainda tá doendo, tá? Ainda tá doendo. Outro resultado muito expressivo, Real Madrid e Barcelona. Barcelona venceu por 4-0 o Real Madrid no Santiago Bernabéu, tá? No Santiago Bernabéu. O Paris Saint-Germain não foi dentro de casa. O Real perdeu por 4-0 no Santiago Bernabéu, hein? Que coisa, hein? Jogando Rodrigo, jogando Vinícius Júnior. Você vê com a falta que faz o Benzema, hein? Você vê a falta que faz o Benzema. Eu acho que se o Benzema tiver... O Benzema não é zagueiro, não, mas ele dá uma canseira no time adversário que os caras falam assim, opa, não dá pra sair muito.
não dá pra fazer muita graça. Por isso que o Benzema tem essa importância. Porque o time adversário pode estar até superior, mas quando o Benzema começa a crescer no jogo, os caras falam, opa, segura o freio. Segura o freio, porque se der espaço o cara vai achar um gol aqui. E aí é complicado, né? Tá aí o Paris Saint-Germain para provar isso. Então, que grande vitória do Barcelona. Barcelona em reconstrução. Tem boatos, né? Falando que o Messi quer voltar para lá e tudo mais. Olha, o desmanche do Paris Saint-Germain tá escrito. Vai acontecer um desmanche e vai acontecer o que acontece todo ano no PSG. O cara é bilionário, vai contratar um monte de gente, né? Curiosamente, o Thomas Tuchel, o atual campeão da Champions, treinou o Paris Saint-Germain também, né? E o cara abriu mão do treinador. Tá aí, né? A cagada. Olha os caras que entendem de futebol. O cara acha que é só por dinheiro que vai dar tudo certo. Não consegue formar um elenco. Ele não consegue formar um elenco, um coletivo. O Paris Saint-Germain não tem identidade. Não tem identidade. É um clube muito marqueteiro. É marketing. Né? Agora não tem identidade. Se quiser ganhar uma Champions League, vai ser o acaso. Que ele vai conseguir trazer jogadores bons é redundante falar isso, né? Mas que eles consigam trazer jogadores que comprem a ideia e um treinador fora de série. Isso vai acontecer? Vai ter que esperar uma exceção. Quase aconteceu com o Tuchel, né? Deveriam ter investido, ter apostado nele mais uma temporada. Não fizeram e tá aí o resultado, né? O cara foi campeão com o Chelsea. Então é isso, gente. Por hoje, agora sim, termina o podcast de hoje com esses giros dos estaduais. A gente vai seguir acompanhando. Ah, fala um pouco de mercado. Vamos tentar amanhã. Tentar falar um pouco de mercado, né? Rolou uma notícia quente aí pro torcedor palmeirense que o Abel Ferreira pode renovar com o Palmeiras por mais 3 anos. Tá? Então a gente vai atrás dessa notícia, vai repercutir. Assim, é uma notícia que ainda tá incerta, tá? Não tá nada definido, mas tá rolando esse boato de que tá em vias de fechar, tá? Tá em vias de. Aí um contrato muito generoso, mas absolutamente generoso, tá? Então, interessante até pro Abel. Até pro Abel é bem interessante. Então a gente vai repercutir um pouco disso amanhã. Por hoje eu me despeço, desejar para todo mundo uma ótima semana aí, né? Final de semana, espero que tenha sido bom, que vocês tenham curtido, tenha passado a ressaca. Então, ótima semana para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau.